liderança profética, quando nós falamos de liderança profética, não necessariamente é no sentido literal da palavra, de líder, aqui no contexto de igreja, de células, não só isso. Na verdade eu quero abrir um pouquinho o leque e levar você a pensar o que é ser um líder num aspecto geral. Veja bem, todos nós aqui exercemos um tipo de liderança em pessoas. Se você é pai, você tem liderança nos seus filhos. Se você é mãe, você lidera seus filhos. Se você é um pai de família, você lidera a sua casa. Se você é professor, você lidera seus alunos. Se você, enfim, todos nós exercemos de alguma forma liderança na vida das pessoas. Então, essa palavra não é só no âmbito de liderança da igreja, não é só nesse sentido que eu quero dizer. Na verdade eu quero que você abra o seu coração, porque essa palavra ela é muito poderosa, mas ela não pode ficar só no âmbito de igreja. É óbvio que nós somos líderes, e Deus tem levantado aqui uma liderança poderosa na igreja, mas eu quero que você ouça essa palavra para a sua vida. Para a sua vida, você como um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem exercido influência através de alguém, acima de alguém, você é líder. Você é líder, então é muito importante, porque muitas vezes, por exemplo, nós pensamos assim, a mãe que cozinha, que fica na casa lá, e ela está liderando a casa, e não é fácil liderar a casa. Quantas donas de casa, pessoas que cuidam da casa, e trabalham também, fazem tantas outras coisas, quantas mulheres fazem isso? Olha, muitas. Vocês são muito líderes. Por quê? Porque eu vejo às vezes, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, tem que levar a criança na escola, tem que ainda ajudar o marido, pagar as contas, e não é fácil. Liderança, isso é liderança. Agora, por exemplo, uma pessoa que trabalha no trânsito, ele exerce liderança. O que faz a diferença? Nós temos células, somos líderes de pessoas, lideramos a igreja, enfim. Mas qual que é a diferença do líder normal e do líder profético? É isso que eu quero falar com você nessa noite, é isso que eu quero ministrar com você. Então quero pedir para você abrir seu coração, porque Deus vai falar muito com você. Agora, antes de nós entrarmos, todo líder, toda pessoa, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todos nós precisamos entender que nós temos uma forma de profetizar na vida das pessoas. Nós podemos profetizar na vida das pessoas, e profetizar nas nossas vidas, e profetizar sobre os nossos negócios, e profetizar sobre as nossas finanças, e profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Mas uma das coisas que é fundamental para que nós possamos experimentar uma vida profética em todas as áreas das nossas vidas, uma das coisas que nós precisamos experimentar, nós precisamos deixar de lado a incredulidade, nós precisamos deixar de lado a falta de fé. E a Bíblia, ela fala em João 12, 37, começa contando uma história lá, porque o que acontece? Jesus, ele estava diante de uma situação, e chega um momento onde que as pessoas começam a desacreditar, os judeus começam a ficar em dúvida de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e aquela incredulidade começa a tomar conta da situação, das pessoas. E ali começa um monte de falatórios, e muitas vezes, quando ou você é uma pessoa que vive de forma profética e age de forma profética, ou você é uma pessoa que vive de forma incrédula. Ou nós somos pessoas, homens e mulheres, líderes, pais,
mães que somos decididos a profetizar ou nós somos decididos a andar de uma forma incrédula? Ou você profetiza, ou você acredita, ou você vai ser uma pessoa que vai ver de forma incrédula. Aí a conversa continua, mas lá em João 12, 49, diz assim, olha que interessante isso aqui, porque a discussão continua, e aí a fala é a seguinte: pois não falei por mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o meu Pai mandou eu dizer. Queridos, olha que incrível isso aqui, porque todos nós que temos consciência, que carregamos o Espírito Santo dentro de nós, quantos carregam o Espírito Santo dentro de você? Levanta as mãos, amém, glória a Deus. Todos nós temos consciência que carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos entender que nós não agimos por nós mesmos, porque veja bem, uma pessoa que age naturalmente, dificilmente ela vai profetizar coisas boas, dificilmente ela vai declarar coisas boas, dificilmente ela vai acreditar em coisas boas. Uma pessoa que age por si só, dificilmente ela vai tomar posse de uma fé ao ponto de declarar coisas boas. Quantas pessoas você conhece que diante das circunstâncias, elas, no dia a dia mesmo, as pessoas declaram assim abertamente problemas, dificuldades, por quê? Porque são pessoas que estão sendo conduzidas por elas mesmas. Mas quando eu e você nós temos revelação, que aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, vem do Pai, porque aqui João fala, a Bíblia está dizendo assim, olha, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que enviou-me e ordenou o que dizer e o que falar. Veja bem, nós precisamos entender, homens e mulheres proféticos são mensageiros de notícias boas. Você toma posse disso? Homens e mulheres proféticos que têm revelação, que não é ele que conduz a vida dele, mas é o Pai que conduz. Essa pessoa, ela é mensageiro de notícias boas. Amém? Você tem que entender isso, querido. Nós precisamos ter revelação, que nós não estamos aqui para declarar derrotas, declarar problemas, declararmos dificuldades. As pessoas já vivem debaixo dessa nuvem de palavras de derrota, de situações. Então eu e você precisamos entender, se eu andar na minha força, do meu jeito, da minha ótica, sem entender que quem fala através da minha vida, não sou eu, mas é o próprio Deus, que fala através da minha boca, não vai sair besteira, não vai sair derrota, não vai sair palavra de desânimo, não vai sair, porque eu falo através do Pai. Então eu e você, nós não podemos ser mensageiros de notícias ruins. Você não pode ser mensageiro de notícias ruins. Deus tem feito tantas coisas, eu tenho certeza que se eu pedir aqui, olha, quem tem um testemunho para dar aqui, pessoas vão vir aqui na frente dar um testemunho, pessoas vão falar o que Deus está fazendo. E eu quero falar aqui o que Deus está fazendo, por exemplo, no nosso contexto de igreja. Deus tem feito tantas coisas na igreja, mas ainda assim há pessoas que decidiram falar por conta própria. E quando eu decido falar por conta própria, eu certamente vou falar aquilo que não está no coração de Deus, aquilo que Deus não está realmente falando comigo. É a mesma coisa quando você tem um líder, alguém numa empresa, e ele fala o seguinte para você: olha, a fala que nós vamos falar para todos os clientes é bom dia, seja bem-vindo, enfim. Aí você fala lá tudo diferente, ou seja, você está falando
o seu líder, o seu chefe, a sua empresa, disse o seguinte: você tem que falar isso, fazer uma declaração assim, assim, assado, desse jeito, mas você quer fazer do seu jeito. Então pessoas que não têm revelação de que a fala delas não é uma fala de Deus, mas é a fala humana, elas vão falar daquilo que não está acontecendo. Elas não vão ver as coisas que estão acontecendo. Elas vão falar de derrotas, elas vão falar de problemas. Nós podemos falar de problemas? Podemos, porque existem. Mas há um poder, queridos, que faz toda a diferença na nossa fala. A nossa fala precisa ser uma fala profética. E eu não vou falar de uma forma profética com derrotas. Eu não vou chegar aqui para o Johnny e falar para o Johnny uma palavra de derrota. Eu vou falar: olha, Johnny, sabe, não é bem por aí e tal. E agora lá a empresa que você está indo de mal a pior, foi vendida e papapá e não sei o quê. E para quê? Queridos, nós temos um Deus que muda as circunstâncias em segundos. Ele muda em segundos. Você crê nisso? O meu Deus, Ele pode mudar uma situação em segundos. Nós temos que aprender a declarar palavras de vitória. Por exemplo, se você olhar para a igreja, você vai ver coisas que tem que melhorar. Mas por que olhar para aquilo que tem que melhorar, se nós podemos olhar para aquilo que já está bom, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já acrescentou? Por exemplo, nós tivemos aqui um Difflin Fest poderoso. Aí eu ouço as pessoas falando assim: só tinha 500. Sabe, irmãos, isso me deixa tão... Só tinha 500, mas se converteram 52 pessoas. Sabe, irmãos, quando você fala só tinha 500, o que você está falando? Você não está falando através da fala do Pai, você perdeu a revelação. Não tem revelação, porque quem tem revelação não olha para os 500, mas olha para os 52 que se converteram. Isso é revelação, isso é a fala de Deus, é a fala que está nos céus. No mesmo final de semana nós tivemos um batismo. 60, só aqui na sede 62 pessoas se batizaram, irmãos. Nós temos que aplaudir, nós temos que celebrar, nós temos que, sabe, jogar a cadeira para cima e dizer glória a Deus por isso. Tivemos 17 novos nascidos no domingo de batismo. Gente, 52 com 17 são 69. 69 pessoas entregando a vida para Jesus, em um final de semana. Irmãos, nós precisamos parar de olhar para aquilo que Deus não está fazendo, e começar a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Talvez tenham pessoas que falam assim: meu salário não está tão bom, mas espera aí, meu irmão, o noticiário está dizendo que tem milhões e milhões e milhões de desempregados, e você está empregado. Então, queridão, olha para o seu salário, e contempla, e agradece, e fala: obrigado, Deus, pelo meu salário, obrigado, Pai, porque você não está desempregado. A nossa fala precisa ser profética, amém, queridos? Precisa ser uma fala profética. Sabe, queridos, eu creio que todos nós já ouvimos falar em avivamento. Todos nós já ouvimos falar dos grandes avivamentos. E nós precisamos entender o que é avivamento. Avivamento não é um movimento de pessoas. Não é o estádio lotado de gente. Avivamento isso não é avivamento, isso é um movimento. Avivamento é aquilo que acontece na sua vida, é aquilo que acontece na sua célula, é aquilo que acontece na sua casa, é a sua família convertida, é o seu chefe convertido, sabe, isso é avivamento. Nós precisamos tomar posse dessas verdades, amém? E eu creio, queridos, de verdade, que os maiores avivamentos, não entenda avivamento como um grande movimento. Eu creio que Deus tem propósito que todas as pessoas sejam salvas. A Bíblia fala sobre isso, mas isso não... Sabe, irmãos, de verdade, eu não acredito que as pessoas que vão ser salvas,
eu não quero falar uma heresia aqui de verdade, mas eu não acredito que vai ser com grandes avivamentos. Não vai ser com grandes avivamentos, as pessoas vão conhecer Jesus ali. Mas o grande avivamento é o processo, é o dia a dia, é pagar o preço, é servir a Jesus, é continuar declarando, porque naquele dia a pessoa levanta as mãos, e aí depois? Então nós precisamos entender que os grandes avivamentos, eles acontecem, mas antes disso, eu e você, nós precisamos entender que esse avivamento tem que acontecer em nós. Amém? Tem que acontecer em você. E eu quero falar uma coisa para você aqui. Esse tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre a importância da igreja local unida com a igreja pessoa. E hoje eu quero acrescentar mais um ingrediente muito importante nesse processo. Igreja local, igreja pessoa e o Espírito Santo. Igreja local, igreja pessoa e o Espírito Santo. Irmãos, você tem ideia do que essa mistura pode causar na vida das pessoas, na sua vida, nas suas finanças, nas suas emoções, na depressão das pessoas? A igreja local, as pessoas e o Espírito Santo. Nós estamos com o melhor dos melhores, nós temos o melhor time, a melhor estrutura, igreja local, igreja pessoa e Espírito Santo. Você precisa ter consciência do que isso representa para o inferno, do que isso representa na sua vida, do que isso representa para as pessoas. Amém? Toma posse dessa palavra. Sabe, queridos, eu creio que se nós realmente vivermos isso, e a Bíblia fala em Romanos que há uma expectativa, a geração geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas que manifestação, pastor, seria essa? A manifestação, querido, de verdade, eu acredito que a grande manifestação é eu e você, sendo homens e mulheres, vivendo uma vida relevante diante do Senhor, sendo testemunha para as pessoas, tendo uma vida saudável, no sentido espiritual, tendo uma vida que as pessoas olhem e falam, cara, eu quero ser como você. E aí você vai ter a oportunidade de manifestar como? Manifestar profetizando, declarando, falando e demonstrando o que Deus quer fazer através da sua vida, na vida dessas pessoas. E quando nós temos essa unidade entre igreja local e igreja pessoa, diga assim, eu sou igreja pessoa. Diga. E junto com a igreja local, diga, junto com a igreja local. E com o Espírito Santo, eu me torno uma bomba, pode falar, uma bomba para o inferno. Porque se o Espírito Santo, uma das traduções para o Espírito Santo é dunamis. Queridos, eu comentei isso acho que algum dia desse, mas eu quero só reforçar, dunamis é a explosão do Espírito Santo. É a explosão. Imagina você, porque uma bomba, num ambiente como esse, se eu tivesse com uma bomba aqui, todo mundo ia correr. As pessoas saem correndo, porque tem uma bomba, vai explodir. Por que vai explodir, as pessoas vão correr? Porque vai causar um estrago, vai causar uma mudança no ambiente que ela está. O Espírito Santo, com você, igreja, e a igreja local, nós somos o dunamis, que vai explodir, que vai mudar aonde nós estivermos, que vai mudar as circunstâncias, que vai alterar o sistema, que vai mudar a direção. Nós temos esse poder, irmãos. Você tem o poder junto com a igreja, junto com o Espírito Santo, e você, unido, nós podemos declarar e mudar todas as circunstâncias, todas. Há um poder na igreja. O problema é que muitas vezes nós caímos na incredulidade dos judeus. E aí, questionamos muitas vezes, e aí começamos a falar por nós, e não pelo Pai. Porque se eu falar pelo Pai, eu não falo palavras de derrota.
eu não falo palavras de incredulidade. Amém? E Atos 2,17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Queridos, olha o que acontece. A passagem aqui de Atos é um pouquinho da história que aconteceu lá no Pentecostes. Aqui Pedro estava ministrando e dizendo um pouquinho, porque o que aconteceu? Começou o Pentecostes, isso é muito incrível, irmãos. Você tem que voltar e ler toda a história, mas a Bíblia conta aqui cada detalhe incrível, mas eu só vou me ater nesse ponto. Mas o que aconteceu? Eles começaram a orar, começaram a orar. E a Bíblia conta que veio um som, assim, tão forte, junto com o vento, veio um vento tão forte, e pegou esse som, da oração desses irmãos, e espalhou por Jerusalém. Só que o mais incrível, queridos, é que aconteceu algo assim, inexplicável, humanamente falando. Quando essas pessoas, porque a Bíblia fala que em Jerusalém existiam, muitas pessoas estavam lá, muitas pessoas de outros países, de outras nações estavam visitando Jerusalém nessa ocasião, e eles começaram a ouvir esse som, e começaram a ouvir na linguagem deles. Imagina que nós estamos reunidos aqui, e nós começamos a orar em línguas, e aqui tem japonês, tem italiano, tem francês, tem português, e de repente nós começamos a orar em línguas aqui, e cada um começa a ouvir sobre as maravilhas de Deus, no idioma deles. Foi isso que aconteceu lá. E isso chamou a atenção, e eles falaram: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem alguma coisa errada. Esses caras estão bêbados, esses caras estão embriagados. Só que aí Pedro chega para eles e fala: gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Foi profetizado, Joel profetizou, que nós viveríamos isso. Só que eu quero dizer uma coisa para você: quando aconteceu em Atos, só foi o início da profecia de Joel. Porque hoje eu e você, nós somos a igreja que vamos continuar vivendo o que Atos começou lá. Amém, queridos? Eu e você, se nós nos unirmos como igreja local, igreja, pessoa, Espírito Santo, em unidade, queridos, quando nós orarmos em línguas aqui, vai acontecer um sobrenatural de Deus. Quando nós orarmos juntos, vai acontecer um sobrenatural de Deus. Quando nós nos reunimos para louvar, vai acontecer um sobrenatural de Deus. Quando nós orarmos aqui em direção a um assunto específico, vai acontecer um sobrenatural de Deus na vida das pessoas, sobre o seu emprego, sobre a sua saúde, sobre seja qual for a situação, vai acontecer, porque a oração, queridos, tem esse poder. Veja que coisa, talvez tem muitas pessoas aqui que conhecem centenas de pessoas, até mesmo nós, precisamos ser curados de alguma área, precisamos de uma libertação em uma área, precisamos de um milagre na área financeira, não sei, precisamos, cada um aqui. Mas quando nós começamos a orar em unidade, orar em unidade, orar em unidade, orar em unidade, queridos, o Espírito Santo, de uma forma misteriosa, ele pega todas essas causas, ele pega todos os motivos, cura, milagre, problema, dificuldade, luta, seja o que for, e ele transforma nisso, ele leva isso para a presença de Deus, e entrega para cada um, naquilo que ele precisa, assim como aqueles estrangeiros ouviram, na linguagem deles. Eu e você, queridos, nós podemos, através da unidade da igreja, de uma vida profética, nós podemos acessar todas as nossas necessidades, amém? E eu quero dizer uma coisa para você. Pedro, ele estava dizendo, naquele dia, quando ele chegou para aqueles homens e falou: olha, vocês não entenderam,
a profecia de Joel. E ele começa a explicar, ele começa a falar um pouquinho, e aqueles homens começam a chamar ele de bêbado, chamar ele de embriagado. Mas eu creio, queridos, que Deus está nos chamando para sermos os embriagados desses dias, para sermos os bêbados do Espírito Santo nesses dias, para termos uma linguagem profética nesses dias. E eu quero dizer, querido, nós não podemos, eu quero concluir com isso, que eu quero ter um tempo de oração aqui com você, mas eu quero dizer uma coisa: nós não podemos, e não poderemos, na verdade, ser líderes, pais, mães, homens e mulheres proféticos, se nós não aprendermos a profetizar primeiramente para nós. Precisamos começar a profetizar para nós, em nós, porque é muito fácil, querido, eu levantar as minhas mãos e declarar na vida das pessoas, mas há momentos que eu não tenho condição nem de levantar a mão. Mas por que muitas vezes nós estamos nessa condição? Porque nós assumimos uma postura humana, nós assumimos uma postura mental, e agimos por onde? Pela nossa mente. Aí nós não vamos cair no que João nós lemos aqui. Eu falo aquilo que vem através do meu Pai. Não, eu falo através daquilo que vem de mim. O que, querido, você precisa nessa noite? Você tem força para profetizar na vida de alguém? Se eu falar assim, olha, Lu, ora com a Michele, a Lu vai orar. Mas se eu falar, Lu, você ora para você, profetiza sobre você. Por que nós não acreditamos? Por que nós não aceitamos? Por que nós não tomamos posse de acordar de manhã e nós oramos por milhões de pessoas, oramos por um monte de gente, abençoamos a nossa casa, abençoamos os nossos filhos, mas não adianta, querido, eu e você, nós precisamos começar a viver uma vida profética, através de nós. Eu preciso profetizar sobre a minha vida, porque o que eu vou profetizar na vida das pessoas, precisa ser uma verdade em mim. A igreja local, a igreja pessoa, eu, Espírito Santo, antes de nós sermos essa igreja local forte, de nós estarmos como nessa corda, né, nesse cordão de 3 dobras, vamos dizer assim, os 3 aí, nós precisamos ser fortes. Eu preciso aprender a profetizar sobre a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, todos nós aqui, 99%, para não dizer 100%, inclusive eu, precisamos aprender a profetizar sobre nós. A Bíblia fala, olha que a Bíblia fala, queridos, aqui, impressionante isso. A Bíblia fala em Provérbios 22, 23, 7. Pois é, anotei em algum lugar aqui, mas é Provérbios 22, aqui, 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe, os homens e mulheres de Deus, os homens que querem experimentar o sobrenatural, o avivamento de Deus, os crentes, porque hoje em dia nem é, né, ser crente, eu nem quero ser crente, mas eu digo, querido, nós estamos sendo chamados para sermos crentes de novo, porque eu entrei nessa igreja há 23 anos, foi esse mês, né? Ontem foi o aniversário, 23 anos, irmãos, aplauda Jesus por isso, enquanto eu tomo água. ...23 anos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, tiveram N momentos na minha vida, N momentos na minha caminhada, que eu entrei, que eu vivi, que eu caminhei, acordando desanimado, querendo desistir, mas eu aprendi,
que há poder. Assim como imagino na minha alma, assim eu sou. E eu sou mais que vencedor. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu sou o pai dos meus filhos. Eu sou, sabe, o homem que Deus colocou para liderar vocês, para estar junto com vocês. Por que eu vou aceitar menos que isso, irmãos? Mas o diabo todo dia fala: não, você não tem capacidade, você não pode, você não consegue. Há 23 anos, vindo muitas vezes desanimado. Mas por que, queridos? Até o dia que eu tive revelação. Sabe, irmãos, pastor, você não tem problema, então você vem todo dia animado. Eu venho, sabe por quê, queridos? Não estou dizendo que eu não tenho problema, porque a Bíblia mesmo fala: no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, o que o Espírito Santo tem revelado no meu coração, queridos, é que nós precisamos entender uma coisa: dentro de nós mora o Espírito Santo. Eu sou igreja que mora, eu sou habitação de Deus. Cara, eu frequento uma igreja poderosa que está cheia de homens e mulheres cheios da unção. Eu tenho certeza que se eu precisar da oração da igreja, vocês vão orar por mim, vocês vão interceder por mim. E eu tenho certeza que vocês podem contar com a minha oração. Mas antes de eu ser o profeta da vida de vocês, eu preciso ser o profeta na minha vida. Ser o profeta na minha vida, profetizar sobre a minha casa, profetizar sobre os meus desafios, sobre as minhas lutas, sobre as minhas dificuldades. Nós vamos continuar essa palavra, eu não vou terminar hoje, porque eu quero ministrar sobre você, para você profetizar sobre pessoas, porque você foi levantado para manifestar o reino de Deus, amém? Profetizar não só na célula, mas profetizar no seu trabalho, profetizar na rua, profetizar sobre o Brasil, profetizar sobre saúde. Mas não adianta nós, queridos, sabe, ficar profetizando sobre as pessoas se nós não profetizamos sobre nós, se nós não temos força para declarar: não, eu sou mais que vencedor. Mas não é só de falar, é profetizar, porque a profecia ela vem carregada de unção, a fala vem carregada de incredulidade. Eu quero pedir para você ficar em pé, e eu quero te encorajar, você que está aqui nessa noite, enquanto você ouviu essa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo foi mexendo com você, assim como Ele está mexendo comigo. Sabe, queridos, se nós aceitarmos as mentiras do diabo que vem todos os dias sobre as nossas vidas, nós acordamos como derrotados. Só que isso é tão mentira, porque a Bíblia fala que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E ela diz assim: e é a causa de nós não sermos consumidos. Irmão, daqui a pouco, meia-noite, vai zerar. Você está no último fôlego, você está no último, sabe, naquela gotinha final. Daqui 3 horinhas, vai renovar. Então, todos os dias, nós precisamos desfrutar das misericórdias do Senhor. Então eu quero te encorajar, todos vocês que precisam de oração nessa área, porque eu quero profetizar sobre pessoas, e é necessário, mas antes de profetizar sobre pessoas, nós precisamos profetizar sobre nós. Antes de estar pregando essa palavra para você aqui, querido, eu preguei para mim mesmo. Essa palavra falou comigo, e eu profetizo sobre a minha vida. A luta aqui de prova, eu profetizo sobre a minha vida. Às vezes vem aquele pensamento: não vai dar certo, e não sei o que, e eu falo: não, vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu já venci, eu vou ser o cara, com todo o respeito, não no sentido assim de pejorativo, mas não, eu estou com o Espírito Santo está em mim, eu não aceito, não vai entrar câncer, não vai entrar derrota, não vai entrar doença, não vai entrar miséria, não vai entrar fome, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Precisamos aprender a profetizar sobre nós, queridos. Se eu e você nós entendemos isso, a nossa vida muda.
a nossa vida muda. Você não precisa nem, de verdade, sabe, nós ficamos ali dependendo, sabe, de pastor pôr a mão na nossa cabeça, amém, Deus levanta os profetas, isso é muito importante, mas Deus está levantando você, para ser o profeta na sua vida, para declarar vitória sobre a sua casa, declarar vitória sobre você. Seus filhos estão com problema, declare cura sobre eles. Meu marido quer ir embora de casa, profetize. Você já orou, talvez por tantas pessoas, mas é hora de você orar pela sua casa, e tomar posse das verdades de Deus para você. Então, queridos, enquanto o louvor toca aqui, eu quero te encorajar. Sai do teu lugar, se ajoelhar aqui na frente. Eu não vou conseguir tocar todo mundo, mas eu vou tocar em algumas pessoas. Não se sinta intocável, assim, puxa, não tocou em mim, mas o Espírito Santo vai tocar em você. Mas eu vou descer aqui, e eu quero tocar na sua vida, e eu quero ministrar sobre você, querido. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa verdade, assuma no teu interior, você é mais que vencedor. Você precisa, para profetizar para pessoas, aprenda a profetizar para você, aprenda a declarar para você, assuma a voz do Espírito Santo que está dentro de você, e você vai começar a experimentar o avivamento, a começar a experimentar um novo tempo na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Então, junto com o louvor aqui, todos nós vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar, vamos declarar, vamos assumir um novo homem, uma nova mulher, uma nova postura diante de Deus, diante das circunstâncias. Você já é mais que vencedor, porque você é filho de Deus. Você não fala por si só, você fala através de Deus, através da fala do Pai. É através da fala do Pai, é a fala do Pai, é a fala do Pai que está na tua boca, não é a fala humana, não são as circunstâncias. Toma posse, querido, toma posse dessa verdade, em nome de Jesus.